E ao mesmo tempo ele é a oferta. Ele é um sacrifício que fala melhor do que Abel. A oferta de Cristo fala melhor. Pai do Senhor. Para dois alunos visitantes aí, pastor. Eita glória. Pai do Senhor. Vocês estão bem? Bienvenido. Vamos dar boas-vindas ao presbítero Josias e o varão. Hildebrando. Hildebrando. Olha, quase, irmão. Eu tenho dificuldade de gravar os nomes, mas Jesus vai dar graça. Os irmãos já encontraram? Já encontraram? Eu vou ler aqui, ó. Irmão, preciso que vocês venham comigo, porque nós estamos querendo avançar. E eu falei para vocês, Cristologia é o tema central da Bíblia. Claro que a gente vai dividir algumas matérias, mas Cristologia é o tema central da Bíblia. Se a mensagem não for direcionada a Cristo, a mensagem ela perde o sentido, tá bom? Levítico capítulo 1, eu quero que vocês leiam comigo aí, ó, a partir do versículo de número 6. Então esfolará o holocausto e o partirá dos seus pedaços. E... Pastor, o que é esfolará? Acho que eu não sei. Esfolará vai realmente matar e depois vai cortar. Vamos ler? E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, e a cabeça, e o redente sobre a lenha que está no fogo, em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água. E o sacerdote, tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Amém? Amém. Então, quando você lê isso aqui, os irmãos, me perdoam, eu vou só pegar um. Mas aí os ministros conhecem, né? Vamos lá, irmão. Eu quero, por que eu estou querendo trazer isso aqui para vocês? Nós já vamos mostrar ali em um desenho para fortalecer o entendimento. O entendimento dos nossos irmãos. O que vocês percebem? O sumo sacerdote, ele tinha uma ordenança de culto. E toda aquela oferta projetava para frente. O culto aqui do sacerdócio levítico é culto para frente. Vocês estão lembrados? Sim. Por que culto para frente? Porque eles vão fazer menção do cordeiro que há de vir. No Antigo Testamento, o culto apresentado, né, de Adão até Moisés era culto para trás, porque o culto era celebrado, um memorial, para trás. O que eles celebravam para trás? O cordeiro que foi morto lá no Éden. Para fazer o quê? Vestir. Para cobrir. Quem tinha que morrer lá no Éden, naquele momento do pecado? Não era Adão e Eva? Quem pecou? Adão E Eva. Eles morreram? Não. Quem morreu no lugar deles? O O cordeiro. Aí você vai ver que a partir dali o culto vai ser apresentado. Então eu vou começar aqui antes de nós entrarmos aqui no tabernáculo do Éden, que eu vou começar essa aula do tabernáculo do Éden. Isso aqui é
ela é um pouco complexa, mas ela abre o entendimento dos irmãos. Eu estou querendo mostrar isso aqui para vocês. O culto no Éden, quando Adão estava no Éden, aqui, ele estava no lugar santíssimo. O Éden era um lugar santíssimo. Não tinha divisão de tabernáculo no Éden. Você vai observando que essa divisão de tabernáculo, ela começou lá no Éden também, a partir do pecado. Quando Adão peca com a Eva, você vai ver o primeiro tabernáculo ser dividido. Então ele vai ser expulso do lugar santíssimo e ele vem para o santo. E aí eu tenho a primeira cortina, uma cortina viva, que são 2 querubins e uma espada inflamada, que impedia o acesso ao Santíssimo, a árvore da vida. A partir dali, todos nós nascemos destituídos desta glória, ou seja, é impossível o homem voltar a ter acesso ao Santíssimo. Quando você vê Paulo dizendo, todos pecamos e destituídos da glória de Deus, ele está dizendo assim, ó, depois do pecado de Adão, depois que ele foi expulso do Santíssimo, todo mundo que nasceu agora destituído dessa glória. Já era. A única forma de voltar a ter acesso é depois que alguém conseguisse romper essa barreira, romper essa cortina, sair do santo, porque o Adão, ele sai, eu vou desenhar daqui a pouco, ele sai do Santíssimo e vem para onde? Para o santo, porque o quadrante do Éden ainda era um lugar santo. E ali o culto agora vai ser apresentado fazendo menção, porque o culto é inteligente. Se o culto não tiver raciocínio, o culto perde o sentido do culto. Eu estou indo para o culto, o que você está fazendo aqui no culto? Correto? O culto, a oferta, tudo que você faz tem que ter raciocínio. O porquê você está fazendo aquilo. Qual é a razão que você está fazendo isso? Então, na graça do Antigo Testamento, o culto era para trás. Eu creio para trás. No sacerdócio levítico, o nível caiu. O nível caiu. Ele desceu um pouquinho e o sacrifício era feito com sangue de animais, como era feito também lá. Melquisedeque, Abraão, os que sacrificavam no altar, eles sacrificavam com sangue de animais e o sangue projetava, né, um memorial para trás. Agora, depois de Moisés, o memorial é para frente. Aqui é para frente, o cordeiro que vai vir. Porque o que está ali só cobria, o que está lá só cobria. Quando João Batista, ele veio apresentar o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro cordeiro, ele não diz que ele vai cobrir, ele diz, eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E hoje, na graça, a gente também crê para trás, tá? Memorial. Qual é o nosso memorial hoje? A gente crê para trás também. Qual é o nosso culto? A cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo. Eu creio para trás. Então, se vocês entenderam isso, você já conseguiu pegar praticamente 95% do entendimento do que é o sacrifício de Cristo e do que é o seu culto. Porque se você chega aqui e você não sabe por que você está aqui, e por que você celebra, por que você dizima, e por que você oferta, e por que você se oferece, aqui perdeu o sentido de tudo. Correto? Agora, deixa eu mostrar para vocês que aqui, ó, Jesus, ele, como a apresentação do sacerdócio levítico, sempre vai fazer menção a Cristo com algumas diferenças para o Cristo. Mas os procedimentos são os mesmos. Ele vai seguir uma normativa. Jesus cumpriu a lei, irmão. Jesus cumpriu a lei. A única exceção foi algumas palavras proféticas deferidas ao Cristo que não podia acontecer. Por exemplo, o cordeiro que era levado no holocausto, não família? Aí era quebrado os ossos, partido no meio, sim ou não? Sim. Colocado no altar. Qual é a profecia referida ao Cristo, ao Messias? Que nenhum dos seus ossos
Seriam quebrados. Tá vendo como que é? Aqui o cordeiro, ele vai ter que ser, o sacrifício vai ter que ser esfolado, partido em pedaços. E aí você vai perceber que tem umas aplicações aqui muito legal. E a gente aplica na hora que você está aplicando para a igreja. Veja só. Verso 7. Os sacerdotes porão fogo sobre o altar. Irmão, não adianta nada eu subir no altar, eu for pregar e não ter fogo no meu... Se não tiver fogo no altar, irmão, fica uma lata vazia lá. É só barulho, não muda nada. Só conhecimento. Né? Só conhecimento. Não tem fogo, não arde, não transforma, não muda. A pessoa vai para o culto e a pessoa gosta do movimento do culto, mas a mensagem não é só para trazer alegria. Ela tem que fazer a pessoa voltar para casa com o coração queimando e com a mente também. Brasa de fogo na cabeça do homem. Com desejo de voltar. Brasa de fogo. Se ele estiver fora da posição, a brasa de fogo na cabeça dele. Se ele estiver na posição, mensagem gostosa. Que culto abençoado. E aí, o coração queima. Tem que ter o quê no altar? Fogo. Agora, o que é que faz com que o fogo, né, desenvolva? A lenha. Olha, irmão. Pondo em ordem a lenha. Põe em ordem a lenha. Você tem que lembrar que o que mantém o altar aceso é a ordem da sua lenha. O que é que faz com que produza fogo na vida de alguém? Renúncia. Oração, jejum, santificação. Então você tem que colocar em ordem a sua lenha. Colocar em ordem. O que é colocar em ordem? Você ter uma vida disciplinada na oração. Tem que ter uma ordem para isso. Tem gente que ora, não sabe nem porque está orando também. Está abençoando Jesus. Abençoando. Não é? Ordem na lenha. Vamos lá? De novo aqui. 8. Também colocarão em ordem os pedaços. Colocarão em ordem os pedaços. O seu sacrifício, o seu culto, a sua oferta, ela também tem que ter ordenança. Tem que ter ordenança. Vamos falar de finanças para vocês entenderem. Se eu falar de finanças, está dizendo, eu tenho dízimo, eu tenho oferta voluntária, eu tenho oferta alçada, eu tenho sacrifício de louvor, eu tenho várias ordenanças de culto na área financeira. Na área espiritual, eu tenho que ter, né, louvor, gratidão, adoração, eu tenho que ter intercessão, eu tenho que ter petição. Você começa a orar, aí a pessoa não consegue, ele chega, antes dele pedir, ele tem que ir por aquilo que é ordenado, irmão. Tem crente que não sabe, primeiramente louvar, depois agradecer, depois adorar. Eu louvo, eu engrandeço o nome desse Deus. Não, pessoal, ele dobra o joelho, a primeira coisa que ele faz, perdoa meus pecados, ele já está pedindo. Ele já quer que Deus resolva para perdoar pecado, já é a solução de tudo. Claro que a gente não tem como, né, ser ouvido sem que Deus perdoe os nossos pecados. Mas você vai observar que os homens que alcançaram bênçãos, por exemplo, aquele leproso, quando Jesus descia do monte, que ele viu, muito obrigado para isso, quando Jesus desceu do monte, que ele foi ao encontro de Jesus, ele estava querendo o quê? Ele estava querendo ser purificado, mas o que ele fez? Ele prostrou e adorou. E depois que ele mostrou, né, a adoração, porque quando a Bíblia diz prostrando, ele estava reconhecendo a soberania, louvou a Deus. Prostrou a rendição, né, pastor?
Se rendeu. se rendeu. Quando nós vamos ver lá sobre o Pai Nosso nos ensina a orar. Esse Pai Nosso que está lá no livro de Mateus. Lá fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. É reconhecimento de majestade. Pai nosso que está no céu. Você não. Santificado seja o vosso nome. Pai do Senhor. Vian. Quiser passar aqui, Alguém quer mais café? Café aí, mano. Tudo certo. Foi só uma, mas Vocês estão aí ou não? Deus vai precisar pra vocês. Santificado. Como que é que santifica? O que é santificar? Separar. Não, santificado seja o teu nome. Aqui é isso aí mesmo. Santificado seja o teu nome. Você não sai chamando qualquer um de pai. E o santificar aqui é realmente você honrar o nome do Pai em você. Qual que é o problema da humanidade hoje? Qual que é o problema da humanidade? Não honra o Senhor. E o problema nosso é que quando nós não santificamos o nome do Senhor, as pessoas se escandalizam lá fora e a primeira coisa que elas dizem é assim, mas você não pode fazer isso não, hein? Você não é crente. Ou seja, você não santifica o nome do Pai. E a gente vê isso até na vida cotidiana. Se você tem filhos, e o seu filho está fazendo coisa errada, em vez de ele falar o nome do teu filho, ele vai falar o quê? O filho do Josias está fazendo isso. O filho do crente. É o filho do crente. Olha lá, é o filho e a filha da irmã Fabiana. Ou seja, ele não vai falar assim, o Caleb, vai falar o Caleb. Não fala o nome do menino, não. Fala de quem ele é. Filho. E isso acontece. Por isso que Jesus está falando, santificado seja o teu nome. Em nós. Por isso que nós temos que dar testemunho. Pastor, mas é tão bom quando a gente faz a lição de casa, né? É verdade. Porque o meu primeiro ministério foi minha família, né? Sim. Sempre foi. E eu eduquei meus filhos, e até o meu filho postou esses dias no Instagram dele que eu não batia não, eu era uma sessão de espancamento. Aí ele escreveu embaixo assim, mas o melhor de tudo foi que a minha mãe me fez um homem para fazer a diferença na terra. E eu fiquei muito honrada com isso. Mas isso é muito bom. E quando alguém também diz assim, que bem, seus filhos é uma vez, a gente fica tão feliz, né? Mas não é? Que é assim que Deus se sente. Amém. Agora volta para cá, vamos aqui. Então vamos lá, irmão. O que é pôr em ordem os pedaços? É justamente isso aí. É justamente todos os pedaços, todos os membros do nosso corpo em santificação. Porque não adianta, eu subo no altar lá. Se eu não estiver com os meus membros santificados, a minha oferta, a oferta para ser aceita, ela ali não é simplesmente eu chegar e entregar e achar que está resolvido. Não. Tem que ter ordenança. Tem que ter organização. Dizia para os irmãos, você não faz o seu culto. Está lembrado aí? Nós estamos voltando aqui, eu estou rebobinando para começar um negócio novo. Mas eu tenho que mostrar para vocês aqui a ordenança, a organização. Você não pode dizer, Deus conhece o meu coração, eu ofereço o meu culto do meu, não é do teu. O culto não é teu. O culto não é do teu jeito, não é do jeito que você pensa. O culto é o nosso Deus que decide como Ele quer o culto. Isso acontece até com a gente, irmão, que prega. Se fosse por nós, toda mensagem que a gente pregava, a igreja explodia. Tem dia que você prepara, tem dia que a gente prepara, organiza, ora, jejua, prega e não acontece nada. Não acontece nada para nós, tá? Para nós, porque a gente vai falar, eu me esforcei tanto, preparei, pensei que ia sacudir, não aconteceu
Nada. Não aconteceu nada. Não aconteceu. Não aconteceu para mim. Porque eu achei que o culto era para mim. Nós, os pregadores, temos essas coisinhas. No final, Deus falou com alguém que precisava, porque o culto é dele. E aí você vai orar, mas Senhor, por que não aconteceu? Não aconteceu o quê? Mas, meu irmão, eu não quis fazer hoje. Eu não quis. O culto é meu. Eu faço quando eu quero. E acabou. Amém? Amém. Agora tem uma coisa que eu queria que vocês entendessem aqui. Verso 9. Porém, sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água. Porém, a sua fressura. Eu vou ler o 8 de novo aqui para você não perder uma coisa. Ó. Porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo em cima Do altar. Irmão, você sabe o que é redenho? Sabe? Não lembro. Nós quer saber. Pastor, redém não é aquelas coisas de dentro do animal? É. Lá no. Só lá... que é aquela gordurinha, a gordura boa, aquela gordura que cheira mais. É o redenho. Você sabe o que é o redenho da picanha, sabe? Oh, glória. Não sei, pastor. Agora, por exemplo, Fazer o churrasco. a picanha não tem aquele redenho? Ela está na gordura do exterior ou do interior? É do interior. E não é aquela que dá o cheiro mesmo? É. Você vê, ó. Aquela é o redenho. O Deus escolhia e queria o melhor na hora da oferta. Porque o que Deus queria era aquele redenho do cheiro. E o redenho aqui é o testemunho. O redenho aqui, o cheiro que vai longe, é o testemunho que Deus inala. Eita, a glória! Isso aqui é muito sério. O cheiro vai antes, o cheiro vai longe. Você está assando uma carninha lá, o teu vizinho está vendo a carne, mas está sentindo o cheiro. Significa que antes da gente chegar, o nosso testemunho chegou primeiro. Quem nós somos, quem nós falamos. O cheiro chega primeiro. Isso aqui é muito especial, redenho. A notícia de Cristo chegava, corria em cidades circunvizinhas. Por isso que a unção de Deus atrai isso, tá bom? Agora, quando chega aqui, ó, porém as pernas lavar-se-ão com água. As pernas e o quê? A fressura. Então, deixa eu... A fressura é o que, pastor? Eu esqueci. A fressura são das as entranhas. fressuras. São aqui, ó. São as entranhas. São as tripas lá As dentro. tripas. Vamos usar a linguagem. Irmão, você vai observar que quando você lê isso aqui, você pensa que não aconteceu com Cristo. Aconteceu. O que não pôde acontecer com Cristo quando ele foi para a cruz, correto? Foi o quê? Ele ser mutilado. quebrado. Nenhum dos seus ossos podia ser Quebrado. quebrado. Porém, nas outras partes aqui, tudo que estava acontecendo com Jesus, ele foi esfolado sem quebrar nenhum osso. Foi ou não foi? Foi esfolado, foi rasgado, foi moído, foi chicoteado. Arrebentaram com Jesus. Está indo um sacrifício totalmente irreconhecível. Quem olhava para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Não é que Jesus era feio, irmão, quando ele estava saudável. Alguns dizem que Jesus era feio. Eu não quero crer que Jesus era feio. Mas quando o profeta fala, nenhuma beleza víamos quando olhava para ele, é nesse momento. Quem é a pessoa pode ser o mais bonito da face da terra. Se ele estiver na condição que Jesus estava, ele fica feio. Ninguém deseja. Ninguém deseja. Camarada, condenado em duas autoridades, tanto a eclesiástica quanto a governamental, acusando ele que ele era inocente, depois de apanhar, depois de estar desfigurado, arrebentado, como um malfeitor. Quem olhava para ele desejava, não, eu vou seguir aquele homem. Imagina, hoje a gente tem esse entendimento, irmão. Eu queria ver você lá.
com esse entendimento. Por isso que Pedro, quando chegou, Pedro negou não. Pedro negou e ficou registrado a negativa de Pedro porque ele abriu a boca. Porque todo mundo fugiu, todo mundo, não ficou um. Então, se ele tivesse ficado calado, Se ele tivesse ficado calado, ele tinha passado que nem os outros. Então, olha a importância de ficar de boca fechada. Mas ele falou assim, não, ainda que todos, porque Jesus está falando assim, ó, nesta noite, eles ferirão o pastor e as ovelhas serão dispersas. Eles vão me pegar e todos vocês vão, ó, dar linha na pipa. Aí o Pedro chegou e falou o quê? Eu? De jeito nenhum. Ainda que todos estes se escandalizarem, eu estou disposto a morrer. Aí Jesus chegou e profetizou na vida deles. ele pecou 2 vezes. Os irmãos estão entendendo? Todo mundo fugiu. Aí agora você vai observar que antes disso acontecer, Jesus vai mostrar o sacerdote lavando o pé e lavando as entranhas. Jesus lavou os pés e as entranhas. Repita aí comigo. Jesus lavou os pés e as entranhas. Agora, Jesus é a cabeça, irmão. Jesus é cabeça. Mas ele vai lavar os pés. João 13. Abre a Bíblia aí. João 13. Evangelho de Jesus, que escreveu João 13. Nós estamos indo para o altar de holocausto aqui, isso aqui é importante. E depois a gente vai para o tabernáculo. Aonde que Jesus lava os pés de seus discípulos. Vê aí. Ó, o versículo de número, né? Ó. Verso 4. Levantou-se da ceia, tirou as suas vestes, tomando uma toalha, cingiu. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Agora, ele estava lavando os pés dos discípulos na ceia. As pessoas não estão entendendo. E ele vai falar para Pedro: o que eu estou fazendo agora, você não entende. Mas se ler Levítico, vai entender. Se você ler Levítico, você vai entender que eu sou o cordeiro. Eu sou, mas aqui eu sou o cordeiro e eu sou o sacerdote. Agora eu vou ter que apresentar o meu corpo de cordeiro. E aí o corpo, nós somos o corpo. Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça. E nós somos o corpo. E na ceia ele estava falando isso. Ele vai chegar e falar assim: olha, este é o meu corpo que é partido por vós. E na representação, cada um de nós somos uma partícula do corpo, irmão. Nós somos um pedaço, cada um de nós. Juntos formamos o corpo. Separados somos uma parte. E somos membros uns dos outros. Agora, Cristo vai chegar e vai começar a lavar. Você viu que ele está lavando os pés do discípulo? Ele está lavando os pés de quem? Do seu próprio corpo. O Pedro vai chegar e falar para ele assim: não. Leia para você ver. O Pedro lhe disse: Senhor, tu lava-me o pé a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, verso 7: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte. Ou seja, se eu não lavo os teus pés, você não é do corpo. Preciso que você entenda isso aqui. Nós somos membros. Cristo é o cabeça, nós somos membros superiores, membros inferiores, irmão. Pegou? Amém. Amém. Então agora você vai pegar e vai entender que a cabeça não precisa ser lavada, porque a cabeça é ele. Ele é santo.
Amém? Amém. Olha lá. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a Cabeça. aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E aí o Judas estava lá. Amém? Amém. Então aqui vocês já pegaram o sacerdote e o cordeiro está sendo lavado nos seus pés. Está sendo lavado os pés do sacerdote aqui ou não? Sim. Sim. Isso aqui é tipologia, mas eu estou indo para a cruz, hein? Amém? Amém. Agora, saiu daqui, ele vai lavar as entranhas, as fressuras. Aonde que ele lava as fressuras? Mateus 26, 36 em diante. Mateus 26, 36. Vamos lá. Em diante. Jesus está aonde? No Getsêmani. E aí, ele chega e fala o quê? A minha alma está cheia de tristeza até a 38, é. A minha alma está cheia de tristeza. Até a noite. Então Jesus se rasga, ele se lava. Ele joga para fora tudo que está aqui. Irmão, isso aqui é muito importante. É importante. E aqui, ó, aqui mesmo, no Getsêmani, eu vou desenhar vou desenhar aqui. Tá vendo? Jesus chega lá no Getsêmani, aqui é o Getsêmani. Ele chega aqui, ele pega e fala para os 8, né? Os 8 discípulos. 8. Por que 8? Porque Judas não está aqui, tá? Judas está onde? Foi lá fazer o acordo. Então ele chega aqui, ó, você vai ler. Quando ele chega, ele já fala assim: ficai aqui, sentai aqui. Vamos ler, porque nem todo mundo é da oração. Nem todo mundo é do culto. Ó. Tem que ler isso aqui, ó. Mateus. Chegando, 36. E chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos. O que ele está dizendo aí? Ele falou para eles orarem? Ele falou para fazer alguma coisa? Fica sentadinho aqui, porque Jesus conhece cada um de nós. Jesus sabe quem vai ser chamado para o ministério. Jesus sabe quem ele pode contar na oração. Jesus sabe quem vai estar na brecha da intercessão. E ele não vai dispensar ninguém. Às vezes as pessoas da igreja querem obrigar o pastor ou a liderança a colocar o irmão para fazer coisa que... Mas o irmão não foi chamado para aquilo, não. Mas pastor, por que você deixa aquele irmão ali? Deixa ele lá, ele está fora. Hoje eu estava falando com... Tem um obreiro em Portugal. Jesus. Mas eu recebi mensagem dele hoje. Ele bravo. Ele usa um barbão. Ele não quer tirar a barba dele por nada. Não quer tirar a barba dele por nada. Se eu colocar o áudio aqui, os irmãos até riem. Pastor, eu estou na igreja desde que eu comecei essa igreja. E até agora, eu fui separado lá para ser cooperador da igreja. Até agora eu não recebi credencial. Tal e tal, né? Aí, ele bravo, que agora vai ter a convenção, ele viu alguns irmãos que chegou depois dele e pegou a credencial. E ele bravo. Aí eu falei para ele assim: rapaz, mas como que vai fazer a sua credencial se você não tira essa barba aí? Nem mesmo você não pode ser. Mas, irmão, o que a gente faz? Eu, pelo menos na minha forma de trabalhar, eu mostrei para ele, eu sempre mostro para ele: você está em desobediência às normas institucionais. As normas institucionais. Porém, é o seguinte: eu não quero te perder. Então vai trabalhando aí. Fica aí. Então o irmão, ele vem, a gente não tem condição de dar o púlpito para ele, põe o irmão fica aqui, cuida da porta, cuida. É que nem o esposo da irmã Fabiana. Ué, se algum irmão se escandalizar, que eu ponho ele para trabalhar, põe um obreiro para trabalhar, irmão. Que quem vai fazer a obra na vida dele é quem? Espírito É o Espírito Santo. Vai lá forçar.
É melhor ele aqui? Sim ou não? Sim. É melhor ele aí. Sim. Mas é evidente. É evidente que eu tenho que ter esse obreiro aqui. Aí algum irmão chega e fala assim, mas pastor, não pode. É claro que não pode. Não pode mesmo não, irmão. E o que é que pode? Me fala aí, o que é que pode? Pode perder? Ah, não pode fazer isso, mas pode o que então? Irmão, É orar para Deus trabalhar no coração da pessoa. e ele ficou chateado porque ele queria credencial. Eu falei assim, mas então agora nós estamos conseguindo entender. Você está querendo exigir de mim algo que eu tenho que fazer. Mas eu já exigi de você algo que você precisa fazer. E nós estamos numa guerra mais doida, velho. Quem sabe, né, pastor? Um dia eu tiro. Eu falei, quem sabe um dia eu te dou sua credencial? Ué, mas a gente vai brincando. E ele está ali e a gente. Irmão, você tem que corrigir com amor, com respeito, sem. E eu estou falando isso aqui para os irmãos entenderem. Se nós, como igreja, ser misericordioso, agora, evidentemente, tem algumas normas e regras que você vai ter que se impor nelas. Mas não tem como. Vai devagarzinho, vai fazendo o trabalho. Quem separa não é o Ronaldo, não é o pastor Tiago, não somos nós que separamos, não. Quem separa é Cristo. Amém. Ele faz. Porque Pedro andou com ele ali, com aquela faca. Ele precisava de faca? Não. Ele não precisava de faca. Não precisava de nada. Cara, como pescador, né? Vamos lá, na hora de dar uma limpada no peixe, ok. Mas ele não estava ali com aquela espada por causa do peixe. Ele estava indo para oração, irmão. Ele estava indo. Ele foi para oração, no Getsemane. Para que eu precisava? Da faca. Numa faca na hora da oração. Os irmãos estão conseguindo entender? Jesus falou alguma coisa com ele? Não. Andou com ele. Judas não estava ali até no último momento? Estava. Mas vamos lá, vamos voltar para cá, que aí a gente entra em outra área. Porque eu estou mostrando para os irmãos que eu estou indo para o sacrifício, eu estou indo para o holocausto. Estamos indo ou não estamos, irmão? Estamos indo para o holocausto. Está fechado lá, não, Tiago? Tá. Obrigado. A gente está indo para o holocausto. Caminhando para o holocausto, você está pensando que é fácil, irmão? Da caminhada daqui para o holocausto? Não é fácil. Tem que ter paciência. Você vai com paciência, a pessoa vai ouvindo a palavra devagarzinho. Vai chegar um momento que o próprio Espírito Santo começa a abrir o entendimento. E tem uns, eu estava conversando hoje com o presbítero Daniel, tem uns que vai passando, a coisa vai arrochando na vida dele, e o que vai acontecendo? Ele vai se espremendo tal, e a gente vai falando, e ele faz de conta. Ele está fazendo de conta que não está entendendo, está entendendo. Verdade. Mas ele fazendo de conta, ele vai dando uma de desentendido, e a coisa vai arrochando. Teve um que falou para mim hoje, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu falei, você não sabe. É mesmo? Você não está sabendo de nada. Aí eu também tenho que dar uma de doido, né? Eu também não sei de nada. Então continua assim, não coloca a casa em ordem, não. Jesus está falando aqui, ó. Senta aqui, senta. Tá difícil. Senta aqui, senta. Tem uns que é para ficar, tem uns que é para vir para a igreja mesmo, e vai ali, participa do culto, não é? Irmão, Isso. alguém quer água? Eu vou distribuir os copos aqui. Quero Cadê? chocolate. O que está acontecendo? Pra engolir, pastor, tá difícil. Não, mas isso aqui é sério. Agora, ele vai chamar aqui para o lugar santo, ele vai chamar para o lugar. Então ele deixou 8 no átrio e ele vai chamar para o lugar santo quantas pessoas? 3 pessoas. 1, 2, 3. Correto? Pedro, Tiago. E quando Pedro, Tiago e João vêm aqui, no santo do Getsemane, está dividido em quantas partes? 3 tabernáculos aqui. O Santíssimo, o Santo e o átrio. Ele mandou ficar aqui sentado. No santo ele mandou orar e vigiar com ele. E depois Jesus vem sozinho. Irmão, Jesus vai para o Santíssimo sozinho. Porque só o sumo sacerdote. Pode entrar. E você vai observar
que Jesus volta aqui, eles estão dormindo. Ele nem está contando com esse, ele está contando com esses 3 aqui. Ele volta, está dormindo, ele fala assim, não podeis vigiar comigo pelo menos 1 hora. 1 hora. E ele volta lá, segunda vez. E ele volta lá, terceira. Na terceira, ele soa sangue. Você viu onde ele deixou o sangue lá? Aonde que ele deixou o sangue? No No Santíssimo. 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 Então, vocês estão pegando. Você viu o culto? E quando ele chega aqui, ele fala assim, ó, se possível, passa de mim, Esticado. todavia, seja feita. Porque aqui no Santíssimo, irmão, aqui no Santíssimo só vai para o Santíssimo quem está na vontade De Deus. do Pai. Do Pai. Do Pai. Você não consegue atingir o Santíssimo sem ser pela vontade do Pai. E nós só conseguimos entrar no Santíssimo por Cristo. Imagina que quando você e eu, nós estamos na nossa oração, o nosso tabernáculo aqui é santo. O nosso tabernáculo aqui É santo. e a gente, pela fé, entra no Santíssimo. Tem dia que você consegue. E tem dia que você não consegue. Tem dia que você ultrapassa as barreiras e vai. E tem dia que é gostoso. Mas tem dia que mesmo no seu Santíssimo é angustiante. É. Tem dia que mesmo lá no seu Santíssimo E é difícil. é angustiante, é dolorido. Você está no seu Santíssimo, você está no seu secreto com Deus, você está derramando lágrimas e suor de sangue no seu Santíssimo. E lá ninguém te vê. Ninguém sabe o preço que você paga, a renúncia que você faz. Ninguém está vendo o que você tem vivido, você e Deus na sua devoção, no seu devocional, na sua vida. Ninguém sabe. Eu ponho isso aqui e eu consigo, né, aplicar várias áreas da nossa vida como lugar santíssimo. Por exemplo, a nossa casa, lugar da tua mesa, correto? Lugar da tua mesa ali, a sua casa já é um lugar santo. Quem você convida para ir para a tua mesa, para ter comunhão com você, você já levou ele para o seu lugar? Santo. Mas lá no quarto do casal, Irmão Daniel, tem uma pessoa aqui na porta. Tô vendo aqui. tá tentando? Tá aberto ou tá fechado? Tá aberto. Ok, é isso aí. Aqui, ó. O quarto de um casal é lugar? Santíssimo. Você recebe visita. Você vai ceder o seu quarto? Mas é nem. Mas por que não pode fazer isso? Porque ali é o seu lugar? Santíssimo. Isso aqui não é regra do pastor, não. Você tem que entender que aquele lugar, o seu lugar privado, santificado, até você, na sua intimidade com a sua esposa, tem que ser sem mácula. O que significa isso, irmão? Se relacionar sem mácula. Eu não posso macular o meu leito. Eu sempre, quando a gente está dando aula, palestra para casais, hoje a gente vê muito, a gente tem que ter fantasia. É mesmo? Fantasia? Que tipo de fantasia? Se a fantasia for tua, na sua intimidade, tá tudo certinho, você pode fazer a fantasia que você quiser. Agora, se você trouxer para o teu leito uma fantasia externa, você maculou o seu leito. Está conseguindo entender isso aqui? Ó? Tem alguém aí? Trazendo mantimentos. Então, se você trouxer para o seu lugar santíssimo, o que você está trazendo para o seu lugar santíssimo? Aqui não pode ter maldição. Aqui é lugar santíssimo. Às vezes você não percebe. Essas coisas são muito organizadas e ordenadas. Por isso que eu estou falando aqui de ordenação. Você tem que colocar em ordem isso aí. É a mesma coisa que você contar para as pessoas num momento de luta. Tem irmão, tem irmã que começa. Ele não procura a liderança, o sacerdote, ele não procura a pessoa certa para poder se abrir
para falar das suas intimidades. Ele fala para qualquer pessoa. Você fala da sua intimidade para qualquer pessoa? Mas que negócio doido é esse? Você tem que entender que a vida do casal também é um sacrifício. Vida familiar é sacrificial. É se entregar, é se doar, é sofrer, é morrer. O homem tem que morrer pela mulher. A mulher tem que se submeter. Essa palavra submeter, para ficar mais leve, tem que respeitar. Tem que respeitar o homem. A pior coisa para um homem é quando ele não tem respeito da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos. Tem respeito. É a pior coisa que tem. Quando a mulher dá dele, dá língua por trás do marido. Isso aí. Não, mas. Não, isso aí é. Depende, né? Às vezes a gente faz isso mesmo. Eu acho que isso é falta de Tem dia que a gente Mas fala é. depende. Mas assim, mais do que um gesto, é o quê? Mais do que um gesto, é realmente um sentimento, irmão. Porque o gesto, né? Se você falar, humanamente falando, qual é o homem ou a mulher que já não tiveram, né, os seus atritos? Isso aí não é problema no casamento, não. O problema no casamento é quando não tem. Vixe. Tá vendo, Leandro? Vai, Leandro. Deve aqui pra ele. Pior. Não é certinho. O problema é o seguinte: se tá certinho porque a mãe me respeita, ok. O problema é que quando o casal não está mais disposto a ter esses conflitos, é porque uma das partes já cansou e já pensou, não vale mais a pena. Ah, pastor, mas tem dia que a gente quer paz. Então, Ô pastor, outra coisa que o senhor está falando aí, por exemplo, um casal, tipo, brigar na cama. aqui é lugar de brigar? Não, eu estou perguntando só porque... Qual foi a pergunta aí? Eu achei Tem interessante. assim de casal. Aqui é lugar de brigar? Às vezes a pessoa vem me pedir muito conselho, tem coisa que eu falo assim, olha, eu não faço. Mas aqui, vamos pegar o princípio aqui, uma Regina. Irmãos, presta atenção. Aqui, ó. Aqui é o lugar santo. Aqui é o lugar, né, santo. Correto? Aqui é o lugar santíssimo. Aqui é lugar de discutir relação? Aqui? Não. Aqui é lugar do culto. Aqui é lugar do Culto. Aqui é o lugar do culto. Aqui é o lugar da intimidade. Se as pessoas entendessem isso, começa, por exemplo, ó, vou dar um exemplo. No lugar santo, quando você está na mesa, você sabia que você celebra a ceia do Senhor todas as vezes que você come? Sabia? Eu falava da oferta de Caim e a oferta de Abel semana passada. Quem está lembrado? Amém. A oferta de Caim é a oferta vegetal. A oferta de Abel é a oferta animal. Toda vez que você senta na mesa para você comer, ali tem os dois tipos de oferta. Tem a oferta animal e a oferta vegetal. Você está num culto, a ceia está sendo servida na tua casa. Você acredita que tem gente que nem ora? Tem gente que nem dá graça no culto. O culto está na mesa, mano. Está lá, alguém foi sacrificado, o animal, ou o franguinho, ou o porquinho, ou a vaquinha. Ou... Alguém foi sacrificado, oferta animal, e depois tem o arrozinho, tem o feijão, tem a saladinha, oferta vegetal. Está na mesa. Estou no culto. É porque vocês pensam que Deus trabalha sem objetivo. Deus já criou a forma de você cultuar Ele em tudo. É uma vida. É a caminhada. Não é não? Pode falar. A dúvida de vocês é nossa. Não, pastor. Não é não? Não.
Ah, desculpa então. Não, não quis dizer que não é nada. Não, nós não temos dúvida não, nós estamos prestando atenção mesmo. Sim. Então, É porque eu fiz assim, ó. o que é importante os irmãos saber. Então aqui no lugar santíssimo, aí ele vai falar dessa intimidade. Olha para você ver como que ele vai dizer que o casal, aqui na intimidade, vai mostrar que Cristo com a igreja também tem o seu momento de intimidade. Você tem que ter. Qual é o momento da sua intimidade? Qual é o momento que você sente mais prazer? Não é no momento que o Espírito Santo te enche, que você sai. Irmão, nós não estamos falando de prazer físico agora, não. Para o casal é um momento, né, que eles estão conectados. A maioria daqui estão casados, né? Eu acho que todos nós somos casados. Analisa. Para que a intimidade seja completa, o meu emocional, a minha ligação com a minha esposa tem que estar bem, eu tenho que estar muito bem com ela, para que no momento da minha intimidade também seja bem, também seja completo. Um homem, uma mulher que não está bem emocionalmente, espiritualmente, ele também não terá um relacionamento íntimo legal. É um sacrifício que não vai ser aceito. Não é? Você já imaginou uma mulher falar assim, vai logo que eu tô com pressa? Oxe. Porque o Senhor fala, não lembra onde que o Senhor fala que o homem tem que coabitar com a mulher com entendimento, né? Hã? Não é? Não é isso, pastor? Que o Senhor fala que o homem e a mulher eles têm que coabitar com o entendimento dos dois, não é? Não, vai logo, vá. Já que você quer, oxe, como que é isso? Você já imaginou, irmão? Você vir pro culto? Quer água, irmão? Você só quer água, pastor. Não, vamos trazer pro espiritual. Irmão, pelo amor de Deus, vocês estão levando isso aqui na brincadeira. Mas não, eu estou falando agora, traz pro espiritual. Você já imaginou no culto? Você vem pro culto, Deus está esperando a sua intimidade? E você disse, o culto não termina? Quando eu me converti. Não, você... não tá? Não é? Você vem pro culto, você não consegue se entregar. Porque o culto é o quê? É do teu jeito. Você não parou para imaginar o jeito que ele quer. E vice-versa. Na intimidade não tem que ser o querer dos dois. E no culto? É o teu jeito ou o jeito dos dois? Você tem que querer sentir a presença de Deus, porque Deus quer te encher. Amém. Você tem que querer conhecer a Deus na profundidade, porque Ele te conhece e te deu todas as ferramentas para você sentir a glória dele. Meu Deus, só Deus. Então isso aqui é um sacrifício que você tem que fazer, mas não um sacrifício de fardo. É um sacrifício de louvor e de adoração que te levará a uma intimidade verdadeira. Isso aqui é culto. Nós estamos falando de culto. Amém. Nós estamos falando de entrega. E todo culto é sacrificial. Amém. Não tem culto sem sacrifício, irmão. Quando eu digo sacrifício aqui, eu não estou falando sacrifício de você estar... Não, sacrifício é entrega, oferta. Pastor, então é certo, no caso, quando a gente não está bem no ir no culto? Não. Tipo assim, tem dia que a gente não está bem. Tem dia que amanheceu os pés. Mas não está bem com quem? Com Deus? Não, com a gente mesmo. Não, então, como que você não está bem com você mesmo? Pastor, a mulher quando está com TPM, ela não está bem com ela mesma. Ah. Ela não está bem com ninguém que está em volta. É não sei. difícil. Tem uns que tem um negócio mais aflorado, outros sentem muitas dores. E isso traz muita... Não, mas aí, eu estou te entendendo. O negócio é o seguinte, irmã, aí entra mais, você tem que ver, procura um médico, tem, né?
complementação hormonal, tem uma renca de coisas que você precisa, o cortisol não está legal. É importante fazer visita periódica. Trabalha. Quantos exames de sangue você fez para saber como está a sua vitamina? Eu fiz por tempo, foi agora, no começo do ano. Então, isso aí é bom. Agora pergunta quantas mulheres faz isso? Não, mas quantas suplementa quando precisa? Porque ele vai lá e faz, mas não. Nós não suplementa, não. Então, o organismo, você precisa estar bem. Você precisa estar bem. Não, pastor, eu tô falando assim, porque acontece da gente não tá bem. Muitas vezes, eu já não fui, tipo assim, eu escolhi não ir no culto. Tô falando do culto lá na igreja. Sim. Porque eu não tava bem. Tipo assim, eu não queria, eu não tava chateada com alguma coisa e com alguém, não quis ir no culto. É certo ou não? É isso que eu te perguntei. Certo ou não? Ou eu devo sacrificar e ir lá? Essa é a pergunta. Mas, irmã, eu vou responder com as coisas que acontecem. Por exemplo, como eu estou falando de intimidade, eu vou falar sobre isso agora na área de intimidade sexual mesmo. Vamos lá. A Bíblia diz assim: o homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, tem-no a mulher. A mulher não tem poder no seu próprio corpo, tem-no o marido. Nem todas as vezes ela está afim. Mas aí o esposo está afim. E aí? Então, se for no meu caso, eu vou falar sobre mim, né? Sim. No meu caso, eu sigo o Alessandro, mas com entendimento. É isso aí que eu estou falando. Quando você faz isso, Mas eu sempre quero. escute. Só vou ver. Não, mas veja só, vamos lá. Não precisa a gente dar esse tipo de detalhe. Escute bem. O que eu estou querendo mostrar para os irmãos é o seguinte. O sacrifício do culto, o entendimento tem que estar aqui. Às vezes o físico não está legal. Que é o que está acontecendo com a irmã, o físico. Se fosse para mim estar aqui hoje, eu não estaria não, irmão. Estou moído, irmão. Mas, pastor, ela também disse que às vezes ela não tá legal com alguém e aí ela não tem vontade de ir. Na Bíblia fala que se você não estiver bem com seu irmão, você não vai nem à porta da igreja. Não, a Bíblia não fala isso. Não, A a Bíblia diz... fala pra não entregar o Não. A Bíblia diz que é para você ir lá e fazer o quê? O problema é que, você vê como que é? A Bíblia não fala para você não ir no culto. A Bíblia está falando para você ir fazer o quê? Reconciliar. Antes de você levar a oferta, você reconcilie com o seu irmão. E o pessoal está pensando que a oferta é só a oferta do dinheiro. Não é a oferta do dinheiro, é a oferta do culto. Da adoração, né? Do louvor. Tá conseguindo entender? Ele está mandando você ir para o culto. Às vezes você está ruim mesmo. Aí você vai para o culto, Deus tem uma palavra com você ali no culto. Sim, pastor, Mas isso é verdade. olha só, a sua altar, Irmão, veja só. Ela perguntou se é certo ou não. Eu só estou direcionando. Não tem o certo ou o errado. O certo e o errado aqui. Tá a sua entrega. O culto é a oferta. Estou voltando aqui, ó. Nós estamos falando de sacrifício, de entrega, irmão. A pastor, por exemplo, ela tá falando, tipo assim, no sentido. Se ela não tá bem com ela mesma. Sim. Aí nós estamos falando de oferta. Então, por exemplo, ela não tá bem, mas tipo assim, vou me sacrificar para ir lá pro culto. Mas quando o culto começou, ela tá querendo dizer que ela não vai conseguir ofertar a Deus tudo aquilo que ele merece. Sim, mas Aí nesse quesito, aí ela falou assim, vou ou não é vou? certo ou não é certo? Correto? Agora, ela não está bem com ela mesma. Aí ela explicou, eu não estou bem comigo mesmo, é físico. Agora, o culto, quando você faz, o meu culto não é o físico aqui, já é aqui. É aqui. Agora, se você não está bem aqui, tem alguma coisa que está errado no seu culto. Está conseguindo entender? O meu culto. O que é meu culto, irmão? Outra, por exemplo, e aí isso acontece. Vamos lá falar para a intimidade. Se a esposa realmente não está bem, ela vai falar o que para ele? Hoje não dá. Eu não estou bem. Eu não estou bem. Agora, se eles têm uma intimidade de verdade, que a mulher ela não se nega ao marido, e quando ela fala para ele que ela não está bem, ele sabe que ela não está bem. Ele compreende ela. Agora, tem umas que fogem, que não é o caso aqui da gente, tá? Mas eu estou dizendo para os irmãos.
Não, eu já conversei com pessoas que falam que mente, que está com dor de cabeça, eu falei, não, você não pode. Isso é forte. Mas, irmão, aí, nós estamos falando isso aqui, ó, você vê, ó, eu sempre coloco no paralelo. E você vai ver que a oferta, irmão, veja só, aí a senhora não está bem para ir para o culto. Quantas vezes você falta no seu trabalho porque você não está bem? Não. Ah, então não precisa falar mais nada. Você está conseguindo entender aí agora? O que eu quero mostrar para vocês é que, para quem nós sacrificamos? Para quem nós Sacrificamos. Para quem você se entrega? Para quem você se doa? É só isso. Não é que está errado. Se você fizer no culto o que você faz, na entrega, para o trabalho, está tudo certinho. Porque igreja, eu estou falando de culto na igreja agora, não estou falando do seu culto. Culto na igreja nada mais é que serviço. A igreja não existe, a igreja como instituição, ela só existe para o teu trabalho, é só para isso. A igreja é para afiar o nariz um do outro. Onde o senhor ministrou esse meu Como que é coração. afiar o nariz, pastor? É porque a Bíblia diz assim, como o ferro afia o ferro, assim o amigo afasta do seu amigo, do seu irmão. Correto? Casamento é para você se moldar. E culto é para você conseguir moldar o teu temperamento com o meu, que é pior que o teu. É só isso. Tipo, você não vai com a minha cara, vai ter que me aguentar, eu vou ter que te aguentar. Vai virar E de vamos se pior, aguentando e chegaremos ao céu se aguentando. Aí, ó, as crianças fazendo raiva, mãe, Deus está me usando. Olha, Amém. quando eu não estou bem, eu falo assim, pai, eu não estou bem Meu comigo Deus, mesmo. olha. Me ajuda eu ir para a casa do Senhor e adorar o Senhor. Irmão, entendeu isso aqui? Então Jesus lavou os pés, cumpriu o sacerdócio, lavou as entranhas. Não tem como você chegar no lugar santíssimo sem lavar as entranhas. Você não consegue chegar num ponto de intimidade, sentir a glória de Deus quando você não se rasga. Você tem que se rasgar. É se rasgar. E não é vai rasgar para o pastor? Não é para o pastor, não. É você na oração. Por isso que a minha oração com o microfone na mão é uma. A minha oração é que os irmãos não podem nem ouvir orar. Quando eu estou sozinho, a minha oração, ô irmão, ali sou eu, ali não é o pastor não, Ronaldo, não. Ali é o Ronaldo. Ali é o Ronaldo Monteiro, só eu e Deus que me conhece, que sabe quem eu sou, que, né? Como que eu levantei hoje? Senhor, ontem eu fui fazer gabinete com uma jovem aqui, e aí eu fui explicar para ela, olha, é o seguinte, você tem que pôr uma coisa na mente que você vai ser, é possível. Eu não sei se tem aí. Tem? Né? Me traz aí, faz favor. E aí, Lê, vai pro culto ou não vai a partir de hoje? Eu sempre vou. Obrigado. Irmão, vou começar aqui. Aí na aula que vem, semana que vem, eu não sei se eu vou conseguir estar aqui. Se eu tiver que levar o presidente para Paris. Mas vamos lá ver. Segunda-feira. Mas aí nós vamos começar hoje. Hoje eu vou começar a falar sobre o tabernáculo do Éden. Fala, tabernáculo do Éden. Tabernáculo do Éden. Ó. Correto? Muito bem. Isso aqui é interessante, né? Tabernáculo do Éden. Vamos ver se eu consigo. É quadrado, meu irmão. Tá meio retangular, mas é quadrado. Correto? E aqui eu vou colocar duas árvores aqui.
Uma e outra. A árvore da vida e a árvore do conhecimento Do bem e do mal. do bem e do mal. No meio Do do Éden. jardim. No meio do jardim. E aí eu desenhei assim, só para mostrar para vocês que aqui tem esse quadrante aqui, ó. O Éden é um quadrante assim, ó. Só que não tinha, eu estou dividindo aqui, mas aqui não tinha divisão, tá? Aqui não tinha divisão. Deus plantou esse jardim e Adão e Eva, ele morava, eu coloquei aqui, mas eu não deveria ter feito essa divisãozinha aqui, ó. É só para mostrar que tá bem no meio. Vamos lá. Aonde que Adão e Eva moravam? Aqui. Aonde era a casa de Adão e Eva? No Santíssimo. Porque tudo aqui era santo e o Santíssimo não tinha divisão, o acesso. O interessante, no quadrante do Éden, vamos lá para a Bíblia, porque se vocês não for para a Bíblia, não tem como vocês compreender melhor. Dois, verso 8. Gênesis 2, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriental, da banda do Oriente. E pôs ali o homem que tinha formado. Agora, dentro desse jardim, eu tenho algumas árvores. Eu tenho árvores, correto, irmão? Opa. Tô ruim aqui mesmo hoje no meu desenho. Talvez seja cansaço. Eu tenho árvore, essa vermelhinha aqui é boa para comida. Eu vou colocar aqui uma verdinha. Eu deveria ter colocado aqui, eu não sei o que está acontecendo com o Ronaldo. E essa aqui, formosa vista. Correto? Então, isso aqui está lotado de árvore, está lotado de fruto, tá? Só para dar uma ideia. Eu tenho boa para a comida, formosa vista, a árvore do conhecimento, do bem e do mal, e a árvore. Então eu tenho 4 tipos de árvore, de frutífera dentro do Éden. Tudo. Nesse Éden não tem pecado. E toda virada da tarde Deus vinha para o culto. Quem vinha para o culto? Deus. Que coisa tremenda, hein? Quem é que vem para o culto? Deus. É Deus, não é o homem que vai. É Deus quem vem. Olha. Toda virada de tarde Deus vinha aqui, ó, para o culto. Mas aí acontece justamente o que não podia. Nessas voltas que Adão comia, um detalhe. Eu tenho uma árvore aqui, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que houve uma restrição de não comer. Mas eu tenho 1000 árvores aqui, 1000, fruto de diversidade, formosa à vista e boa para comer. Muitas árvores formosas à vista e boa para comer. E só uma está proibida. Se eu tivesse 500, se eu tivesse 1000, e Deus falasse assim, 500 você pode comer, e outros 500 não pode comer, ainda seria justo? Seria. Sim ou não? 50%. Seria justo? Sim. Mas a bondade de Deus superou. De 1000, ele falar que você não pode comer uma, você pode comer 999. Está sendo mais do que justo.
A justiça seria 50%, sim ou não? Você pode comer aqui, ó, e essa aqui não. Seria justo. Mas a bondade superou. A serpente vem, e quando a serpente vem, a serpente chega e fala o quê? O que Deus falou? Você não pode nem olhar, nem tocar. Foi isso que Deus falou? Não. Deus falou que não pode comer. Comer. Ah, mas é claro, que o dia que você comer, você vai ser igual. Você vai ter o pé de igualdade. O mesmo. Normalmente, irmão, as pessoas vão querer te induzir ao pecado do que está no desejo dele. Normalmente, quando a pessoa te critica, ele está te criticando por quê? Porque ele mesmo. A maioria das vezes, aqui, graças a Deus, na nossa igreja, a gente não tem isso não. Mas eu já passei por algumas experiências. Às vezes a pessoa, ele acusa, a mensagem dele, aquela mensagem de ficar apontando pecado. Ele não tem outra coisa a não ser apontar pecado. Está escondendo o pecado dele. Está escondendo. Pode guardar isso. Normalmente a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O pregador, principalmente vocês que estão estudando, a não ser que vocês tenham uma mensagem direcional, mas o pregador, o crente, tem que ser eclético. Ele tem que ser versátil. Ele tem que ser eclético e versátil. O que significa isso? Você tem que, saber fazer mais com uma função. Essa versatilidade é boa, te ajuda. Você ser multifunção. Sim ou não? Ué, porque Deus vai te usar você naquilo que você sabe fazer. E o que é eclético? Você saber se dar com todas as pessoas. Você não ser aquela pessoa? Habitolado. É, só uma coisa. Não, é nisso que eu acredito, é assim que eu faço. Eu vivo desse jeito. Não, o que é isso? Você não vai conseguir se relacionar com ninguém, mano. Você já imaginou como que você vai lidar com as crianças? A fala com a criança é diferente. Ô, pastor, A fala com o jovem. Não, com essa criança não. Se for eu, não. Então, Eu não dou conta, não. você não Com sabe. as crianças. Você não dá conta de liderar. Isso, mas Correto? eu amo as crianças. Mas aí o que eu estou dizendo? E o dia que você tiver que trazer uma mensagem? Você Não, sabe? aí sim. Ó, irmão, eu acho que no final do mês vai ter o culto das crianças aqui. Dentro da programação, é bem provável que vai ser feito isso aqui. A Jéssica já falou comigo mais ou menos. Vai colocar as crianças para fazer pergunta para o pastor. Eu queria que vocês respondessem as perguntas das crianças. Vem aqui para um culto aqui. Você vai ver. Criança não. Criança tem pergunta. E eu sei disso, porque quando eu estava estudando, eu já pedi para os irmãos falar de novo. Comprou a lousa. Dá aula. Foi expulso, comprou a lousa. Você dá aula, já tô dando. Eu vou dar aula de celebração. Você ocupa. Isso aqui é muito importante. As minhas meninas faziam cada pergunta. Fazia a pergunta. Pensa a Sara e a Kézia perguntando. E aí você tem que descer no nível para conseguir fazer elas entender a mensagem. E é justamente isso. Você tem que ser eclético. Você tem que saber pregar para obreiro. Tem pregador que ele sobe no púlpito e quer impressionar o pastor. Você tem que pregar para a igreja. Se você fizer a igreja entender, pode ter certeza que o pastor está entendendo. Agora, se você pregar só para o pastor, tem uns que querem pregar para impressionar aqui o pastor e a igreja não está entendendo nada do que ele está pregando, porque a linguagem dele é uma linguagem muito erudita. Tá de brincadeira. Eu chego aqui, mesmo eu dando aula, se vocês quiserem que eu fale difícil e dou aula, eu vou falar, mas eu procuro descer. E não é porque vocês não entendem, é para que todos entendam. Seja culto, seja indouto, a minha mensagem tem que ser simples, como a de Jesus. Jesus pregava simples, irmão.
Você acha que Jesus não sabia pregar, não? Ora, quando Jesus queria aumentar o nível da sua mensagem com os escribas e fariseus, ele falava. Só que ele falava, mesmo perto dos escribas e fariseus, de forma tão convincente, que as pessoas chegavam e diziam assim, ele não fala como os escribas e fariseus, mas como quem tem autoridade. Os guardas mandaram ir até Jesus, alguns oficiais, para prender Jesus. Os oficiais chegaram lá onde Jesus estava pregando, irmão. Quando os oficiais chegou para onde Jesus estava pregando, um falou para o outro assim, vamos esperar o culto terminar. Se a gente chegar lá agora vai dar um problema, né? Quando terminou o sermão, um olha para o outro e fala assim, vamos embora. Quando eles chegaram lá, diante, porque eles eram os soldados da cúpula judaica, do templo. Trouxeram ele, olha, vou falar uma coisa para o senhor. Não trouxemos não. Mas por quê? Nunca ouvimos alguém falar como ele. Ele fala diferente. Irmão, você tem que ser eclético. Jesus ele procura trazer uma mensagem dentro da realidade das pessoas. Mensagem simples. Mensagem simples. Eu estou trazendo algo profundo aqui e não tem dificuldade de você entender isso. Quando Adão e Eva pecam, agora vocês vão para algo tremendo. Deus vai tirar eles do Santíssimo para o Santo. Vamos ler aí, vamos? Três do Gênesis. É o 5, pastor? Não. Eu vou ler a partir do versículo de número 20. E chamou Adão o nome da sua mulher, e Eva, porquanto ela era a mãe de todos. Você percebeu que só depois do pecado que Adão deu o nome para sua esposa de Eva? Alguém quer perguntar? Não? Por que, pastor? Antes ela não tinha nome. Não é que antes ela não tinha nome. Antes ela não vivia por desejo dele. Tá, tinha um nome? Legal, não. Pastor, ela tinha um nome? Ela era chamada de varoa. Coitada. A mulher do pastor. Irmão, A mulher do pastor. toda vez que você dá nome, é que você tem autoridade sobre quem você põe nome. Anota aí, mano. Quer água, Bia? As pérolas monterinas. Não é minha, não. Não é minha, não. Bebe água. Me dá uma aguinha aí, ô Thiago. Ela era de igualdade, irmã Fátima. Só que depois do pecado, o pecado fez o quê? O pecado desorganizou. Muito obrigado. O pecado desorganiza. Uma vez que o pecado desorganiza, eu preciso de liderança, eu preciso de governo. E aí vai, o castigo da mulher é Dona Conceição e se submeter ao desejo do marido. Você quer que eu leia, Vitor? Eu vou ler então. Mas, as irmãs, você sabia que eu estou sendo chamado de machista, mano? Eu também tô achando você quer. Então se chame Deus de machista. Vamos ver aí, então. Você tá falando com muita autoridade. Não! Vamos lá. Pastor. Não, Tem mais mulher que verso número,
Gênesis 3,16, lê aí. Gênesis 3,16. Eu quero que as mulheres leiam agora. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz a filhos, dará à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Mas quem está falando isso aqui? Quem está falando isso aí? É o pastor Ronaldo, o machista. É isso? O Senhor Jesus. Quem escreveu aqui essa palavra aqui, pastor? Quem escreveu? Foi Moisés ou foi a Zípora? Eu acho que assim. Pastor, Foi o homem ou a mulher que escreveu essa parte? Ué, essa parte eu não peguei. Foi o homem. Essa vez eu Vou acho. colocar aqui uma escreveu aqui, ó. E depois ele fala. Tem machista, viu? Não, Eu acho que as mãos não mudou nada. submeteu nessa. Não mudou. O negócio é o seguinte. Então vamos lá. Jesus vai dizer o quê? Vós maridos, amai vossa mulher como Cristo amou. Que dia que a igreja é igual a Cristo? A igreja respeita a Cristo, se submete a Cristo. E Cristo ama e se doa pela igreja. O marido continua, isso aqui biblicamente falando, o marido continua sendo a autoridade da mulher. Paulo vai dizer, o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Não é porque ele é maior ou melhor, é por causa do pecado que desorganiza. Irmão, casamento e... Eu falei isso aqui na aula passada, eu vou repetir. O negócio de Deus não é com casamento, o negócio de Deus é com família. O negócio de Deus não é casamento. Porque os casamentos hoje tá meio... As pessoas estão casando, por exemplo. Eu fico, né? Eu vou colocar aí, a minha esposa é viúva, senão eu mato ela. A minha esposa fica viúva e ela é jovem. E de repente ela tem o quê? Né? Apetite, né? E desejo no corpo. E ela sabe que para ter esse acesso ela precisa casar. Então o casamento aqui é coisa do homem. Não é coisa de Deus. Porque o que Deus está querendo não é ela pensar em casar por causa que ela tem que satisfazer o corpo. O casamento é definição de família. Constituição de quê? Família. Qual o problema dos jovens hoje? Por que os jovens criados na igreja? Eu falo isso com as minhas meninas. E vocês aprendem para falar com os vossos. Eu falo, você não tem que casar porque você tem a permissão para ter sexo. Quando você pensar em casar, eu quero ter uma família. O problema é que os jovens estão namorando na igreja e eles ficam pensando o quê? Se eu não casar, eu não posso ter intimidade. Ter intimidade. Não é isso, irmão. Não é isso. Antes da intimidade, eu tenho que ter o conhecimento, o entendimento da instituição familiar. É isso. É isso aqui que vocês precisam entender. Quando Adão e Eva já eram uma família... E se casa não quer ter filho? Hã? Então, Não, você viu? E hoje, eles estão querendo casar e como que eles estão querendo casar? Que a ideologia aí, não, o filho dá muito trabalho. Prefere os cachorros. Misericórdia. Cara, mas irmão, eu estou falando um negócio... Porque eles estão casando para ter o quê? Sexo. Eles não estão casando para ter família. Pastor, mas quando... Deixa eu falar para o senhor. Nós fizemos um curso de casais lá em Goiânia e o pastor fala que não precisa, que uma família não quer dizer que é um casal com filhos. Não? Então é o quê? Dizer que um casal é uma família. Tá bom, irmão. Vamos imaginar que essa é verdadeira. Você vai se aposentar, quem vai trabalhar? Como assim? Quem vai pagar o imposto para você? Para você se aposentar depois? Você não tem filho? Irmão, não tem... A Bíblia não erra. Crescer e multiplicar e encher a terra. Isso aqui não tem data de validade. A terra já está cheia. Não, irmão. Está cheia não. A terra não está cheia. Você... a gente, antigamente... Eu acreditava nisso, meu pastor. Antigamente tinha 4, 5, 6 filhos, correto? Tem uns 10, 12, 15, vamos lá. Hoje,
está limitada a 2. Tá bom, a terra está cheia. Se for de 2 em 2, pelo menos o casal fez o quê? Multiplicou. Não. Se ele é 2 e ele só teve 2, ele não multiplicou. Não. Para ele multiplicar, ele tem que ter 4. Dá tempo de você Que fazer um dia isso, ainda, hein? pastor? Não, mas você não tá falando. Mano, eu tô dizendo. Que conta que é essa aí, pastor? Que o senhor fez aí que tem que ter 4? Não, não é não. Então vai lá. Não, pastor, não entendo, não consigo entender, não. Mãe. Eu tenho 3 filhos, mas eu não consigo entender por que tem que ser 4. Não, mano, eu não estou dizendo que a irmã tem que Não, ter. Eu estou sim. dizendo na lei da multiplicação. Vocês são 2. 2 vezes 2? 2 vezes 2? 4. Mas se você, né? Vocês multiplicam. Vocês multiplicam. Se você é 2, correto? Você vai ter 4. Meu Deus, como é que fica 4 filhos? Tá faltando um pra mim, né? Tá faltando um pra mim, aí. Vamos fazer esse O mês. meu tá certo. Conversar com o trem pra Tá faltando mais nada. Não, mano. Esse dia vai pro 4. Hoje, nós não fazemos isso. Tá bom, tá. Porque enquanto um faz 2, o outro vai lá e compensa. A Bíblia ganha. A Bíblia. Deus não. Marroquina que compensa. Então, só que você não pegou. Tem uma lei aí agora, tem uma lei dos islâmicos e dos muçulmanos que eles não vão ganhar a Europa. Isso aqui é notório que eu estou falando. Notório. Eles não vão ganhar a Europa com guerra. Eles vão ganhar a Europa com filhos. E é verdade. Enquanto o belga tem 1 ou 2 filhos, o marroquino tem 6. Aí o que acontece? Você chega hoje, você chega aqui, ó. Vamos falar de Bruxelas, fica mais fácil. Você chega em Bruxelas, as repartições públicas em lugares importantíssimos na área governamental, social. Só tem marroquino. Você chega numa comuna, sempre tem alguém lá importante, muçulmano, que está ocupando o espaço de um belga lá. Pastor, já estão no Brasil. Pra ter o... Lá em Goiânia tem uma cidade lá que tem uns ciganos. Não, mas ele não ganha do brasileiro de jeito nenhum. Não, pastor, mas eles têm muitos filhos. O Alessandro aqui tem uma sobrinha casada com um cigano, que eles casaram lá, se envolveram numa família lá, e eles têm muitos Não, filhos. fica tranquilo, mano. Mas Não ganha. cigano não é muçulmano, não. Não, cigano não. Não, mas eles casaram lá com os ciganos. Não, mas tudo bem. Fica tranquilo, Com os descansa. ciganos, né? Descansa. Isso aí eu estou querendo dizer na visão da Europa. Visão da Europa. Visão da Europa. Irmão, é o que eles pregam. Eles podem pregar o que eles quiserem. Mas só torna sólido. Por quê? Por causa que você vai ver esse déficit na Europa. Tem uma família na Itália, aqui, na Itália e Suíça, que eles oferecem muito dinheiro para jovem que ir lá e morar na cidade. Porque só tem velho, a cidade está ficando sem pessoas. Os jovens casam e fazem o quê? Vão embora. Na verdade, mesmo que não vão embora, não tem descendência. Você já parou para analisar? E essa questão Canadá é uma questão que nós temos que analisar bem, porque às vezes, não que seja o meu caso, né? A minha mãe teve um casamento mau. E aí ela vai falar para a filha dela que o casamento não é bom. Minha filha, você tem que estudar, você não tem que estar dependendo do seu marido, você tem que ser independente. Tudo bem, ela tem que ter, mas ela não pode esquecer que a filha é crente e que eles têm que manter o princípio bíblico. Ela tem que casar, ela tem que ter filhos, tem que edificar a casa. E só coloca na cabeça da jovem que ela tem que estar sempre nível. E eles vêm com a filosofia, irmã Jaira, que a irmã está falando, é muito sério. Vem com a filosofia de quê? Irmão, criar filho hoje está muito difícil. Criar filho hoje está muito. Isso é uma ideologia do cão. Que dia que os teus filhos... Você viu eu falando na igreja ontem? Eu falava de 2 tipos de pessoas na igreja ontem. Filho e empregado. Filho e empregado. Qual é a visão de muita gente? Ir para a igreja para fazer, para trabalhar.
para ter carne. Exatamente. Ah, eu quero isso, eu quero... Irmão, você gera filho para fazer alguma coisa na sua casa? Quem é que gerou filho para trabalhar? Embora os filhos trabalhem, mas você... Não, embora os filhos façam, mas você não gerou eles para fazer. Você não gera filho para fazer. E na maioria das vezes os filhos não fazem. Eles dão trabalho. Bagunça a sua casa. E o empregado faz o quê? Na hora que você fala isso aí, vai falar logo pra mim. Bagunça. É. Filho bagunça. Agora eu como pastor, olhando para esse lado. Irmão, falei ontem na igreja e repito. Eu prefiro a minha casa cheia de filho bagunceiro de que gente que só vem para fazer. Porque eu sei que o que vem para fazer, uma hora ele vai chegar para mim e falar assim, pastor, que o empregado faz isso. O meu tempo aqui acabou. Ô, irmão, pra quê? Não, eu vou pregar essa mensagem aí, fica tranquilo. Ainda vou pregar, mas eu estou querendo mostrar para você que a gente não gera filho para fazer. Lá em casa, a gente às vezes, né, põe, vai meninas, eu chego, vai, tem que fazer. Tem dia, irmão, que elas não querem fazer, você vai fazer o quê? Você... Aí eu batia nos meus, quando eles eram pequenos. vai... Agora aí elas vão pegando consciência, que a gente vai mostrando, vai pegando consciência de que a casa é delas. Hoje, as minhas meninas são fantásticas. A Esther ainda é bem... A Esther, quando faz, vai chorando. Você vai no mercado... Não é assim? Vai chorando e vai, né? Mas vai. As outras, tem dia, hoje não quero. É coisa de filho. Só que eles estão lá. Eles estão... Enquanto está na asa do Senhor. Não, mas não é só. Ela começa a ter consciência. Filho é assim, amor, ele te dá trabalho, mas é teu filho. Ele está ali. Não é? Você não perde ele, te respeita. Briga, fala que... Mas ele está lá. O empregado, irmão, ele recebe uma proposta melhor. Ele vai embora. E isso no ministério também acontece. Quando é filho. Ele está aqui, ele pode receber uma proposta e fala, não. Porque ele entende que ele não trabalha pelo salário. Ele quer herdar. Isso é muito forte. É dele. O empregado, ele chega, vê o papel no chão. Estou falando agora, né? Aí ele fala assim, olha, se o responsável da limpeza não pegar, olha que coisa feia. O filho, quando ele chega, a casa está... Estou falando do filho da igreja. Está sujo, ele sabe que vai chegar visitante. O que ele faz? Então, rapaz, daqui a pouco vai chegar o... Ele se preocupa porque a casa é dele. O empregado, se o responsável não fizer, ele olha o quadro de energia que está dando curto, não é? Ele fala, se o responsável aqui não arrumar, vai pegar fogo. O filho chega, pai, nossa casa está pegando fogo. É assim que funciona, irmão. Você tem que começar a perceber essas coisas. E isso, quando você olha na igreja, tem os empregados e tem os pastores que não tratam como pai. Né? Eles não são pais que têm a tratativa de amor para com seus filhos. Ele é um verdadeiro patrão. Aí também ele gera, porque ele não está preocupado com a alma, ele está querendo a recompensa mensal, que não é o nosso caso. Cristo nos mostra essa paternidade. Os irmãos estão entendendo? Essa paternidade. Ele vai dizer agora, voltando para a irmã Jaiara, voltando para essas áreas aqui, todo relacionamento de Cristo com seus discípulos, vocês têm que formar discípulos. Você tem que gerar. Amém. Vocês têm que gerar. É difícil, não é fácil não. E cada gestação é diferente. Olha aí. O Alessandro é meu filho, pastor, na fé. Aí, ó, magnífico, tá vendo? Isso é que a gente tem que fazer, a gente tem que gerar. Se você tem que gerar espiritualmente, imagina, e no físico, não? Sim, claro. Se você gera no físico, você precisa gerar espiritualmente. Jesus vai usar isso de gerar. Jesus vai usar. A árvore tem que produzir.
Sim. Você tem que dar fruto. Nosso fruto, irmão, são os nossos filhos. O fruto da gente, nossos filhos. Eu tenho que ter no meu fruto a representação de quem eu sou. A maioria das pessoas hoje, ela não sabe o que é verdadeiramente o evangelho. Por quê? Porque elas servem lá fora. Elas servem fora. Eu sei que vocês precisam trabalhar. E cuidado com isso que eu estou dizendo. Você precisa trabalhar. Você passa mais tempo fora do que dentro da sua casa. Às vezes você não tem o tempo para os seus filhos. Então administra e acha. Acha o tempo para os seus filhos. Acha. Cria eles. Porque você precisa entender isso. Que é muito importante. Devocional, oração, seus filhos orar para você. Irmão, não vale eu falar que oro se meu filho não me vê orar. Não me fala, não adianta. Né? Tem brincadeirinha lá em casa. Eu estava falando, não sei se eu falei no púlpito ou do que eu falei. Só sei que de vez em quando a gente chega e confisca mesmo. Eu confisco lá. Foi no culto. Foi no culto. Foi no culto. Eu confisco o telefone da minha esposa até. E quando eu falo que eu confisco, é assim, não é que eu sou o Papa. Eu falo, ó, essa semana nós estamos em jejum aqui, correto? Chegou em casa, todo mundo pega o celular e põe ali em cima da geladeira, ninguém mexe com o celular. Aí fica aquele, no começo, porque começa um vício. É um vício aquilo ali. Aí quando chega a semana da confiscação, aí vai jogar, né, brincando de xadrez, vai brincar de Uno, vai brincar, aí vira a sociedade familiar, porque a gente não tem a rede social para nos prender. Aí daqui a pouco a Esther começa, vamos brincar. Tem uma brincadeira que a gente faz lá, que a gente fazia quando jovem, não sei se vocês é do nosso tempo, o stop, que a gente coloca o nome bíblico, cidade bíblica, né? Nome bíblico. E aí vai colocando. E aí coloca tal, profeta. E aí a gente começa, aí você tem que achar. Às vezes não tem um nome, Amós, né? Nome, livro da Bíblia, Amós, profeta, o próprio profeta Amós. E aí você vai. E se repetir, acertou, sozinho é 10. É assim, que a gente brinca. Você vai brincando, você vai criando brincadeira e você traz a sua família para você. Agora, deixa. Não cria, não faça uma forma de você trazer sua família para você, não. Meu irmão. A gente está pensando de brincar. Na brincadeira você consegue dar mais educação e conhecimento bíblico do que você sentar e chegar lá e querer mostrar que você é o presbítero, é o pastor, é o obreiro da igreja. Que rapaz? Lá na sua casa você é você. E você sendo você vai ser um sacerdote muito bem sucedido. O nome da brincadeira é Adedon. Adedon. Tá conseguindo entender? Você que brinca. Parece que não, irmão. Minhas meninas, eu estou falando isso para os irmãos, e aqui a gente está falando, né, de você começar a entender o que é o teu lugar santíssimo. Teve um dia, não sei se eu já contei isso, teve uma certa feita que uma das minhas filhas fez algo que não era, saiu fora do caminho, assim, aquele pecado de Jó, né? Não foi nada tão grave, mas aquilo ficou na cabeça dela e ela chegou preocupada. E quando ela chegou preocupada, a mãe dela querendo, ela falou, não, vou esperar meu pai chegar. Ela queria conversar comigo primeiro para poder. E isso me deixou muito feliz. Por que você acha que eu fiquei feliz? Porque ela me viu como pai e como sacerdote. Pai e sacerdote. Depois que nós conversamos, que eu ouvi, que eu abracei ela, falei, tá errado, mas o pai tá aqui e tal, que nós oramos. Aí ela voltou. A Débora ficou curiosa, queria saber, ela não abriu para a Débora de jeito nenhum, enquanto não conversou comigo. E no momento do segredinho de mulher são elas, mas na hora que faz um negócio que saiu fora.
Então, isso aqui é importante. Os irmãos estão conseguindo entender? Amém. Irmão, você tem que olhar, a sua família tem que olhar para você e se espelhar em você. Você tem que criar o ambiente. Agora vamos lá, para mim finalizar, porque eu tenho 10 minutos para finalizar. Essa parte, na semana que vem a gente continua. Correto? Preste atenção. 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo Deus lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Pergunta: quando Deus expulsou eles daqui para cá, qual é o entendimento de vocês disso? Para proteger eles. Para protegê-los. Sim ou não? Não foi um castigo? Sim ou não? Era sacerdote? Não foi um castigo. Eles eram? Sim. E qual é, o que eles ofereciam? Deus vinha para o culto. E eles, como sacerdotes do Éden, o que eles ofereciam para o Senhor? O sacrifício? O sacrifício da obediência aqui, ó. Correto? Isso aqui era o primeiro sacrifício. Deus vinha para o culto. O que eles tinham que oferecer? Obediência. Só o sacrifício da obediência, de não comer aqui. É a única coisa. Só que quando eles desobedeceram, eles comiam. Por isso que eles viviam eternamente. Por que eles viviam eternamente? Porque eles comiam, só que eles não tinham pecado, irmão. Então, quem não tem pecado pode viver. Quando eles pecaram, o cuidado de Deus para que eles não se tornassem, na aula de angelologia nós vamos falar sobre isso, para que eles não se tornassem uma matéria como dos anjos, pecadores eternos. Os anjos são pecadores e os que não pecaram são santos eternos, correto? Os que não pecaram, santos. Aí eu já falei isso aqui, vou repetir. Por que eles são santos eternos? Porque eles decidiram. Porque eles, na eleição dos anjos, eles decidiram. Quem estava aqui na aula sabe o que eu estou falando. Na eleição dos anjos. Por que eleição dos anjos? Porque houve uma eleição. Capitão dos exércitos e Lúcifer. E nessa eleição dos anjos, irmão, e o Debrando? Isso. Nessa eleição dos anjos, como foi a decisão? Uma terça parte escolheu quem? Lúcifer. Mas 2 terços escolheu o capitão dos exércitos. Então houve salvação. Houve salvação. Mas aqui no Éden, 100%. 100% caíram. A Eva come e leva para Adão. Sobrou. Se só a Eva tivesse comido e o Adão não tivesse comido, 50% está melhor do que no Éden. Está melhor do que no Éden celeste, correto? No jardim de Deus. Estaria melhor. E o Adão santificaria a mulher. Adão santificaria a Eva. Porque é isso que está escrito. Um homem crente santifica a mulher descrente. E a mulher crente santifica o homem descrente. Olha para você ver. Se ele não tivesse caído, haveria salvação aqui no Éden. Mas não houve. 100%. Aí, o que aconteceu? Deus, quando expulsa para cá, como diz a irmã Camila, foi o quê? Um cuidado, um amor. Porque Deus já tinha no projeto o quê? Cristo. Você vai ver que antes dele expulsar eles, Deus vem lá, sacrifica o cordeiro, cobre, e aqui entra, irmãos, a aplicação. A aplicação aqui é forte. Deus expulsou eles nu? Não. Deus despediu eles nu? Não. Quem gosta de despedir as pessoas despidas somos nós. Nós gostamos de despedir as pessoas
desnuda. Todas as vezes que você rompe, você quer mostrar para os outros porque você rompeu. Você expõe. Nós, por vezes, justificamos o porquê não queremos nos relacionar com A, com B ou com C. Porque isso aí é do homem. Mas Deus não. Forte esse negocinho. Profundo. Amém? Nós, isso é muito, é algo que a gente tem que pensar mesmo. Deus não despede a gente envergonhado. Interessante que você vê que Adão foi expulso aqui, Adão depois some, irmão. Adão some. Adão ficou. Ele não conseguiu. A gente tem esse tipo de pessoa na igreja. A pessoa vive em santidade. O dia que ele erra, ele fica com vergonha e ele não consegue se levantar. O segredo não é não cair. O segredo é você se levantar. Tem pessoa que cai, ele é até envergonhado e passa por disciplina, mas ele está lá na igreja. Esse tem melhor condições de chegar no céu. Aquele que por vergonha, por alguma coisa, ele vai embora, ele não quer viver a graça na sua própria vida. É por isso que uma pessoa que já caiu, uma pessoa que teve com dificuldade, ele consegue compreender melhor o outro. Porque só entende a graça quem precisa dela. É verdade. Só entende a graça Quem quem precisa precisa da dela. graça. Isso aqui é algo que Adão aprendeu e ele vai passar para Caim e Abel, que vai agora trazer a oferta aqui. Que aí agora o culto mudou. Deus não vem para o culto. Agora quem tem que vir para o culto? Adão e Eva, que tem que lavrar e do fruto da terra entregar. Olha, o culto mudou. E aí eu tenho o primeiro tabernáculo, correto? Aqui vai ter o quê? 2 querubins. Aqui, ó. 2 querubins. E uma espada. Vamos colocar uma espada aqui. Uma espada aqui, correto? 2 querubins e uma espada flamejante. Olha a primeira cortina aqui, irmão. Quem é que passa aqui? Você vai ler lá que agora Cristo, voltando lá para o Éden, ele vai dizer assim: livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Jesus nunca teve medo de morrer. Jesus tinha medo dessa espada aqui, porque ele sabia que a alma dele ia ser transpassada por essa espada. É o que ele queria fugir. Ele queria escapar dessa espada aí, mas não teve jeito não. Por isso que ele vai dizer: todavia seja feita a tua vontade. Você vai observar Salmo número 18. Quando Jesus sobe, que ele leva o sangue aqui, está lá em Hebreus, que ele entra uma vez que ele leva o sangue do Santíssimo, que ele ultrapassa para poder derramar o sangue aqui na arca, que é no lugar santíssimo, porque ele tem que derramar o seu próprio sangue. Jesus está na cruz, o corpo, mas Jesus sobe em alma, como sumo sacerdote. Isso aqui a gente vai falar na próxima aula, com detalhe. Jesus está na cruz e o lugar santíssimo é escuro, irmão. É interessante, né? Sim. Porque no santo é que está o candelabro. Quando atravessou a cortina lá para dentro, então, no momento que Jesus está sendo crucificado, o que está acontecendo? A terra escurece. Jesus morre, a terra? Ele morre que horas? 3 horas da tarde. 3 horas da tarde fica escuro. E aquele momento da escuridão é um momento que em alma ele pega o seu próprio sangue agora. Jesus pega o seu próprio sangue. Isso aqui é uma figura de literalidade, porque
a Bíblia fala que ele entrou uma vez, levando o seu próprio sangue. Não vai dar esse detalhe, então a gente pega e aplica. Ele está com o corpo na cruz, mas em alma ele está o quê? Ele está levando o seu sangue. Quando ele ultrapassa esse véu aqui, que ele derrama o sangue lá, o véu no templo, lá embaixo. Quando ele está voltando, Salmo 18, a alma dele enfraquecida por causa da espada, as legiões dos unicórnios vêm para pegar ele, porque os demônios habitam nas regiões celestes. A Bíblia diz que Deus olha, desce depressa nas asas dos querubins, dispara a seta sobre eles, pega o Senhor, põe no colo, parece até filme de ficção científica, mas está escrito. Aí ele pega, põe Jesus no colo, cura e fortalece os seus artelhos e libera para poder dar uma ataca no bicho. Aleluia! Isso aqui é um negócio muito gostoso. Amém? Isso aqui, irmão, isso aqui é muito... Então agora você percebeu? Esse Santíssimo ficou impedido depois de Adão. Adão vai morar aqui. E aí vem Caim e Abel. Caim e Abel mata o Abel aqui. O Caim mata o Abel aqui. Aí então agora eu tenho o átrio. O sangue começa sendo derramado aonde, irmão? É por isso que eu queria... O sangue começa aqui. Depois o sangue é derramado no santo com o sacrifício dos animais para o culto. E depois o sangue de Caim é derramado aqui. Correto? E aí agora, para que os irmãos percebam, saiu do Santíssimo para o átrio. E depois Deus vai agora trazer de fora para dentro. Fora para dentro. Até quando Jesus entrou. Hoje não precisa mais de sacrifício, porque o sacrifício perfeito foi feito. Amém? Vamos deixar para depois, senão não dá para dar detalhe de riqueza do que nós vamos dizer. Amém?